Olá, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos para mais um dia da leitura da Bíblia em 100 dias. Hoje daremos sequência à nossa leitura no livro de Números capítulo 26 a seguir. Números capítulo 26 em diante. Quero incentivá-lo, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, a fazê-lo. Inscreva-se, curta essa transmissão, compartilhe para que mais pessoas também tenham acesso à leitura da Bíblia Sagrada. Vamos juntos compartilhar a poderosa palavra de Deus. Amém? Números capítulo 26 diz assim, mas antes vamos orar. Querido Deus, graças te damos pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de juntos, Senhor, podermos aprender da tua palavra, ouvir a tua voz através da leitura dessa santa palavra. Eu ministro, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, as tuas bênçãos. Eu ministro, Senhor, sobre a vida de cada um deles, a compreensão, o entendimento da tua palavra através do Espírito Santo, que o Senhor possa abençoá-los ricamente. Amém. Números 26 diz: Depois da epidemia, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: Façam a contagem de todos os homens israelitas de 20 anos para cima, família por família, isto é, todos os que já têm idade para serviço militar. Moisés e Eleazar obedeceram e reuniram todos os homens com idade de prestar serviço militar. Eles se reuniram nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, como ficava no outro lado do rio. São estes os israelitas que saíram do Egito. A tribo de Ruben, Ruben era filho mais velho de Jacó. Os grupos de famílias de Enoque, Palu, Esrom, Carmi e Carmi. Desses grupos de famílias foram contados 43.730 homens. Os descendentes de Palu eram Eliabe e os seus filhos, Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram escolhidos pelo povo. Eles se revoltaram contra Moisés e Arão e se juntaram com os seguidores de Corá e na revolta contra Deus, o Senhor. A terra se abriu e os engoliu e eles morreram com Corá e os seus seguidores. O fogo matou 250 homens e isso serviu como um aviso para o povo. Mas os filhos de Corá não foram mortos. A tribo de Simeão, os grupos de família de Nemuel, Jamim, Jaquim, Zerá e Saul. Desses grupos de família foram contados 22.200 homens da tribo de Gade, os grupos da família de Zefon, Agui, Suni, Osni, Eri, Arode e Areli. Desses grupos de famílias foram contados 40.500 homens, filhos de Judá, isso é, e Onã, haviam morrido em Canaã. Desses grupos de famílias foram contados 76.500 homens. A tribo de Issacar, os grupos de família de Tolá, Puvá, Jassub, Siron. Desses grupos de família foram contados 64.300 homens. Da tribo de Zebulon, os grupos de famílias de Sered, Elon, Jaleel. Desses grupos de famílias foram contados 60.500 homens. Da tribo de Manassés e Efraim, que eram filhos de José, a tribo de Manassés, Maquir, filho de Manassés, era pai de Gileade, e os seguintes grupos de família desses descendentes de Gileade, os grupos de família de
Iezer, Eleque, Asriel, Siquém, Semida, Éfer, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade eram Macla, Noa, Ogla, e Milca e Tirsa. Desses grupos de famílias foram contados 52.700 homens. A tribo de Efraim, os grupos de família de Sutela, Bequer, Taã, os grupos de família de Herã, descendia de Sutela. Esses grupos de famílias foram contados 32.500 homens. São esses os grupos de famílias descendentes de José. A tribo de Benjamim, a tribo de Benjamim, os grupos de família de Belá, Asbel, Airão, Sufã, Ufã. O grupo de família de Arde e Naamã eram descendentes de Belá. Desses grupos de famílias foram contados 45.600 homens. A tribo de Dan, grupo de família de Suão, que tinha 64.400 homens. A tribo de Asser, grupo de famílias de Imna, Isvi, Berias. Os grupos de famílias de Eber, Malquiel são descendentes de Berias. A filha de Asser se chamava Será. Desses grupos de família foram contados 53.400 homens. A tribo de Naftali, os grupos de família de Jazel, Guni, Gezer, Silém. Desses grupos de famílias foram contados 45.400 homens. O número total dos homens israelitas eram de 601.730 homens. O Senhor Deus disse a Moisés: divida a terra entre as tribos conforme o tamanho delas, divida por sorteio e dê as partes maiores para as tribos maiores e as partes menores para as tribos menores. Os levitas, a tribo de Levi, era formada pelo grupo da família de Gerson, Coate e Merari. Os grupos de famílias de Libni, Hebron, Mali, Muzi e Corá eram descendentes de Levi. Coate era pai de Amrão, mulher de Amrão era Joquebede, filha de Levi. Ela havia nascido no Egito. Joquebede deu à luz a Amrão, deu à luz a Amrão, dois filhos, Arão e Moisés, e uma filha chamada Miriam. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando ofereceram a Deus, o Senhor, o fogo que não era sagrado. Foram contados 23.000 levitas do sexo masculino e de 1 mês de idade para cima. Eles foram contados separadamente dos outros israelitas para não receberem nenhuma propriedade em Israel. E são esses os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, que fizeram a contagem dos israelitas nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Entre esses da segunda contagem, não havia nenhum dos que tinham sido contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando fizeram a primeira contagem dos israelitas no deserto de Sinai. O Senhor Deus tinha dito que todos eles certamente morreriam no deserto, e todos morreram, menos Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números capítulo 27. Na tribo de Manassés havia 5 irmãs que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Eram filhas de Zelofeade e descendentes diretas de Efer, Gileade, Maquir, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com as autoridades e com todo o povo na entrada da tenda sagrada. Elas disseram: nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens.
Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se revoltaram contra Deus, o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome de nosso pai desapareça do meio do seu grupo de famílias só porque não teve filho homem. Deu uma propriedade para nós entre os parentes de nossos pais. O que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Não, de nosso pai. Versículo 5. Moisés levou o caso delas ao Senhor e o Senhor diz: O que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes de seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Diga ao povo de Israel que quando o homem morrer sem deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. E se não tiver filhas, então a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos de seu pai, e também o pai dele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada aos parentes chegados da sua família, para que tomem posse dela. Os israelitas devem obedecer essa lei, como eu, o Senhor, tenho ordenado a você, Moisés. O Senhor Deus disse a Moisés: suba essa serra de Abarim e veja a terra que estou dando aos israelitas. Depois de ter visto, você morrerá, como aconteceu com seu irmão Arão, porque vocês dois se revoltaram contra a minha ordem no deserto de Zim, quando todo o povo se queixava contra mim em Meribá. Vocês não quiseram reconhecer diante deles o meu santo poder. Meribá é uma fonte que existe em Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse o seguinte: o Senhor Deus que dá vida a todos, que dá vida a todos, indica um homem que possa guiar o povo e comandá-lo na batalha para que a tua gente não seja como ovelhas que não têm pastor. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e ponha as mãos sobre ele. Assim você estará dando a ele parte da sua autoridade, para que todo o povo de Israel obedeça a ele. Faça com que ele fique diante do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo, e ali você apresentará como aquele que vai ficar no seu lugar. Ele dependerá do sacerdote Eleazar, que lhe ensinará a minha vontade por meio do Urim e do Tumim. Deste modo, Eleazar guiará Josué e todo o povo de Israel em tudo o que tiver de fazer. Moisés obedeceu a ordem de Deus, o Senhor, e fez com que Josué ficasse à frente do sacerdote Eleazar diante de todo o povo, como o Senhor havia ordenado. Moisés pôs as mãos sobre a cabeça de Josué e o tornou seu sucessor. Números capítulo 28. O Senhor Deus disse a Moisés: mande que os israelitas tragam para mim no tempo certo as ofertas de alimento que têm um cheiro que me agrada. São estas ofertas de alimentos que devem ser apresentadas todos os dias para sempre, 2 carneirinhos de 1 ano sem defeito. Um deles será oferecido de manhã e o outro à tarde. Junto com cada carneirinho será oferecido 1 quilo de melhor farinha de trigo misturado com 1 litro de azeite. Esse sacrifício será completamente queimado e deverá ser oferecido todos os dias. É uma oferta de alimento de cheiro agradável a Deus, o Senhor, que foi apresentada pela primeira vez no Monte Sinai. Junto com cada carneirinho será oferecido 1 litro de vinho. Esse vinho deverá ser derramado no lugar santo em honra do Senhor. À tarde será oferecido outro carneirinho
e junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho, como de manhã. Essa é a oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, o seu. E o seu cheiro me agrada. No sábado serão oferecidos 2 carneirinhos de 1 ano sem defeito, junto com 2 quilos da melhor farinha misturada com azeite, com oferta de cereais e também uma oferta de vinho. Essa oferta completamente queimada será oferecida todo sábado, além da oferta que é completamente queimada todos os dias, entregue junto com a oferta do vinho e a que a acompanha. No princípio de cada mês, deem a mim, o Senhor, uma oferta que será completamente queimada. Essa oferta será de 2 touros novos, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito, com cada touro novo. Ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, 1 quilo. Essas ofertas completamente queimadas são ofertas de alimento que têm cheiro agradável a mim, o Senhor. A oferta de vinho é assim: 2 litros de vinho com cada touro novo, 1,5 litro com cada carneiro e 1 litro com cada carneirinho. São essas ofertas que serão completamente queimadas no dia 1º de cada mês, durante o ano inteiro, além do sacrifício, que é completamente queimado, que é oferecido todos os dias, além das ofertas de vinho oferecidas também ao Senhor, um bode para tirar o pecado do povo. A festa da Páscoa, comemorada em honra do Senhor Deus, cai no dia 14 do 1º mês. No dia 15 desse mês haverá festa. Durante 7 dias vocês comerão pães feitos sem fermento. No 1º dia dessa festa ninguém trabalhará, todos se reunirão para adorar a Deus. Ofereçam ao Senhor um sacrifício que será completamente queimado, como uma oferta de alimento. Essa oferta será de 2 touros novos, 1 carneiro, 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite, e com cada carneirinho de 1 quilo ofereçam também a Deus um bode como sacrifício para tirar pecados do povo. Vocês oferecerão essas coisas além do sacrifício que é completamente queimado todas as manhãs. Assim vocês farão ao Senhor cada dia, durante 7 dias, uma oferta de alimento que é cheiro agradável a ele. Ofereçam isso além do sacrifício que é completamente queimado todos os dias, além da oferta de vinho. No 7º dia vocês se reunirão para adorar a Deus, ninguém trabalhará. Vocês terão outra festa chamada Festa da Colheita, ou Festa das Semanas. No 1º dia desta festa, quando oferecerem a Deus, o Senhor, nova colheita de cereais, vocês se reunirão para adorar e ninguém trabalhará. Ofereçam ao Senhor um sacrifício que será completamente queimado, que tem um cheiro agradável a ele. Esse sacrifício será de 2 touros novos, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite, e com cada carneirinho 1 quilo. Tragam também um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Tragam isso e também oferta de vinho, sacrifícios que é completamente queimado todos os dias, de oferta de cereais. Números capítulo 29.
O Senhor deu a Moisés as seguintes ordens para o povo de Israel: no dia primeiro do sétimo mês, vocês se reunirão para adorar o Senhor e ninguém trabalhará. Nesse dia as trombetas tocarão. Ofereçam a Deus, o Senhor, um sacrifício que será completamente queimado, que tem um cheiro agradável a ele. Esse sacrifício será de um touro novo ou um carneiro, 7 carneiros de um ano, todos sem defeito. Cada touro novo ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereça 2 quilos de farinha misturada com azeite. Com cada carneirinho, 1 quilo. Ofereçam a Deus também um bode como sacrifício para tirar pecados do povo. Tragam isso além da oferta, que é completamente queimada em sacrifícios no primeiro dia do mês, junto com as ofertas de cereais, além das ofertas, que é completamente queimada todos os dias, junto com a oferta de cereais e a oferta de vinho que a acompanha. Essa oferta de alimento tem um cheiro agradável ao Senhor. No dia 10 do sétimo mês, vocês se reunirão para adorar a Deus. Nesse dia, não comam nada, não trabalhem. Deem a Deus, o Senhor, uma oferta que será completamente queimada em sacrifício que tem como cheiro agradável a Ele. Esse sacrifício será de um touro novo, um carneiro, 7 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Com cada touro, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, 1 quilo. Ofereçam também um bode como sacrifício para tirar pecados, além do bode que é oferecido para purificar o povo, além do sacrifício que é queimado e que é oferecido todos os dias junto com a oferta de cereais e ofertas de vinho que a acompanha. No dia 15 do sétimo mês, vocês se reunirão para adorar a Deus. Essa festa em honra do Senhor deverá durar 7 dias. No primeiro dia da festa, tragam ao Senhor uma oferta de alimento que tem cheiro agradável a Ele. Essa oferta será de 13 touros novos, 2 carneiros de 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Cada touro novo ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Cada carneiro ofereçam 2 quilos da farinha misturada com azeite. Cada carneirinho de 1 quilo, junto com as ofertas de vinho que acompanham essa oferta. Ofereça também um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Ofereçam isso além do sacrifício, que é completamente queimado todos os dias, junto com as ofertas de cereais e ofertas de vinho que acompanham. No segundo dia, ofereçam 12 touros novos, 2 carneiros, 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No terceiro dia, 11 touros novos, um carneirinho, 14 carneiros de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No quarto dia, ofereçam 10 touros novos, 2 carneirinhos, 14 carneirinhos e 14 carneirinhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Versículos 24 e 25. Junto com eles, deem também outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No quinto dia, ofereçam 9 touros, 2 carneiros, 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No sexto dia, ofereçam 8 touros novos, 2 carneiros, 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com ele, dei também outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No sétimo dia, ofereçam 7 touros novos, 2 carneiros, 14 carneirinhos de um ano,
todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No oitavo dia se reunirão para adorar a Deus. Ninguém trabalhará. Ofereçam a Deus, o Senhor, um sacrifício que será completamente queimado, como uma oferta de alimento que tem cheiro agradável a Ele. Essa oferta será de um touro novo, um carneiro, 7 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. São essas as leis a respeito dos sacrifícios que são completamente queimados e das ofertas cereais, das ofertas de vinho, das ofertas de paz que vocês devem dar a Deus, o Senhor, nas datas marcadas para as festas. Estas coisas vocês devem oferecer a Deus, e mais as ofertas que vocês prometerem e as ofertas que fizerem por vontade própria. Assim Moisés disse aos israelitas tudo que o Senhor havia ordenado. Números capítulo 30. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel o seguinte: o que o Senhor Deus ordenou é isto: quando alguém prometer dar alguma coisa ao Senhor ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, deverá cumprir a palavra e fazer tudo o que tiver prometido. Quando uma moça que ainda estiver morando na casa de seu pai prometer dar alguma coisa a Deus, o Senhor, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, se o pai, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. Mas se o pai, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que havia prometido, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor perdoará, pois o pai não a deixou cumprir o que ela havia prometido. Se uma moça solteira prometer alguma coisa a Deus, sabendo que está fazendo, ou sem pensar, ou jurar que fará ou deixará de fazer alguma coisa, e, e depois casar, e se o marido, sabendo disso, não disser nada, então deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. Mas se o marido, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que tinha prometido, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará. Tanto as viúvas como as divorciadas deverão dar o que prometeram a Deus, o Senhor, e cumprir o que juraram que fariam ou deixariam de fazer. Se uma mulher casada prometer alguma coisa a Deus ou jurar que fará, deixará de fazer qualquer coisa, e o seu marido, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá cumprir tudo o que prometeu. Mas se o marido, logo que souber disso, proibir de cumprir o que prometeu, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor perdoará, pois o marido não a deixou cumprir o que ela havia prometido. O marido tem direito de confirmar ou de anular qualquer promessa ou juramento que ela tenha feito. Mas se até o dia seguinte o marido não disser nada a ela a respeito do assunto, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. O marido confirmou o juramento, pois não disse nada, e logo que soube do caso, porém não mais tarde, o marido anular o que prometeu, ele será castigado e não ela. São esses os regulamentos que o Senhor deu a Moisés. São estes os regulamentos que o Senhor deu a Moisés a respeito das promessas feitas às moças solteiras e às mulheres casadas. Deuteronômio,
Números, né? Daqui a pouco chegamos lá. Ainda estamos no Números, capítulo 31. O Senhor Deus disse a Moisés: manda que os israelitas se vinguem do mal que os midianitas lhes fizeram. Depois disso, você vai morrer. Então Moisés disse ao povo: preparem homens para a batalha, ataquem os midianitas e viguem deles pelos que fizeram contra Deus, o Senhor. Cada tribo deve mandar 1000 soldados para esta guerra. Assim, dos milhares de israelitas foram mandados de cada tribo 1000 soldados armados, 12.000 ao todo. Moisés mandou esses soldados para a batalha debaixo do comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou também objetos sagrados e as cornetas para dar os sinais. Eles atacaram Midianita como o Senhor havia ordenado a Moisés e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam Evi, Requem, Zur, Ur, Reba e os 5 reis midianitas. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas levaram presas as mulheres e as crianças dos midianitas. Pegaram também as suas ovelhas e cabras, o seu gado e todos os seus bens. Incendiaram todas as cidades onde os midianitas moravam. Queimaram todos os acampamentos. Eles pegaram o que havia tomado dos midianitas e também os prisioneiros e os animais e levaram tudo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e ao povo de Israel, que estavam acampados na planície de Moabe, perto do rio Jordão, à altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Moisés, o sacerdote Eleazar e todas as autoridades do povo saíram do acampamento e foram ao encontro do exército. Moisés ficou muito zangado com os oficiais que haviam voltado da batalha, isto é, o comandante dos batalhões com companhias. Moisés perguntou: por que vocês deixaram vivas todas as mulheres? Lembre-se que foram as mulheres que, seguindo o conselho de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem infiéis a Deus, o Senhor, adorando o Deus Baal Peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. Agora, matem todos os meninos e todas as mulheres que não forem virgens, mas deixem viver todas as meninas e as moças que forem virgens. Elas pertencem a vocês. Agora, todos os que tiverem matado alguém que tiver tocado em algum morto deve ficar fora do acampamento 7 dias. No terceiro dia e no sétimo, vocês e as prisioneiras devem se purificar. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, tudo que é feito de pelos de cabra e tudo que é feito de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que tinham voltado da batalha: a lei que o Senhor Deus ordenou a Moisés é esta: tudo o que o fogo não destrói, como ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, deverá ser purificado pelo fogo, mas o que o fogo pode destruir será purificado com água. No sétimo dia, para se purificarem, vocês deverão lavar as roupas que estiverem vestindo. Depois disso, vocês poderão entrar no acampamento. O Senhor Deus disse a Moisés: você, com a ajuda do sacerdote Eleazar e das autoridades do povo, faça uma lista de tudo o que foi tomado da batalha, incluindo as pessoas e os animais. Divida em 2 partes iguais o que foi tomado, uma parte para os soldados e outra parte para o resto do povo. Das partes que pertencem aos soldados que estiverem na batalha, separe o imposto para Deus, o Senhor, uma para cada 500, e a mesma coisa quanto aos bois, jumentos, ovelhas, cabras. Pegue esse imposto e entregue ao sacerdote Eleazar.
como oferta ao Senhor da parte que pertence ao povo. Pegue um a cada 50, tanto de pessoa como de bois, jumento, de ovelhas, de cabra e de qualquer outro animal, e dê aos levitas que cuidem da tenda do Senhor. Moisés e Eleazar fizeram o que o Senhor havia ordenado. Esta é a lista que foi tomada pelos soldados, sem contar o que eles pegaram para si mesmos: 675.000 ovelhas e cabras, 72.000 bois e vacas, 61.000 jumentas e 32.000 pessoas. A metade que ficou para os soldados foi de 337.500 ovelhas e cabras, das quais 675 foram impostos para Deus, o Senhor. 36.000 bois e vacas para soldados, dos quais 72 foram o imposto para o Senhor. 30.500 jumentos para soldados, dos quais 61 foram impostos para Deus, e 16.000 virgens para os soldados, dos quais 32 foram impostos para Deus. Assim Moisés deu a Eleazar o imposto como uma oferta especial a Deus, o Senhor, como havia ordenado. Parte do povo foi igual à parte dos soldados, isto é, 337.500 ovelhas de cada tribo, e 6.000 bois e vacas, 30.500 jumentos e 16.000 virgens, como o Senhor havia ordenado. Dessa metade que pertencia ao povo, Moisés pegou de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e deu aos levitas que cuidavam da tenda sagrada. Os oficiais do exército, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias, foram falar com Moisés e disseram: contamos os soldados que estão debaixo do nosso comando, e não está faltando nenhum. Assim trouxemos o que cada um pegou: objeto, ouro, correntinhas, pulseiras, anéis, brincos, colares. Nós os oferecemos a Deus, o Senhor, como pagamento pela nossa vida, para que ele nos proteja. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam todas essas joias de ouro. Peso total do ouro que foi separado e oferecido a Deus, o Senhor, pelos oficiais foi de 191 quilos, e os que não eram oficiais ficaram com as coisas que tiraram do inimigo. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos oficiais e os levaram para a tenda sagrada, a fim de que o Senhor protegesse o povo de Israel. Números capítulo 32. As tribos de Ruben e de Gade tinham gado em grande quantidade. Quando viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade era boa para a criação de gado, foram falar com Moisés e com o sacerdote Eleazar e com as autoridades do povo. E eles disseram o seguinte: esta região que o Senhor Deus conquistou para os israelitas, isto é, a cidade de Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleal, Sebã, Nebo, Beon, é terra boa para a criação de gado, e nós temos muito gado. Se o Senhor está contente com a gente, então nos dê essa terra para que nossas propriedades, e não nos faça ir para o outro lado do Rio Jordão. Porém, Moisés disse à tribo de Gade e de Ruben: vocês querem ficar aqui enquanto os seus patrícios vão para a guerra? Será que vocês querem desanimar o povo de Israel para que não entre na terra que o Senhor lhes está dando?
Os pais de vocês fizeram a mesma coisa quando os enviei de Cades Barnea para espionar esta terra. Eles chegaram até o vale de Escol e viram a terra, mas quando voltaram, desanimaram o povo que não entrasse na terra o que o Senhor lhe estava dando. Então, naquele dia, o Senhor ficou muito irado e disse: os homens que vieram do Egito de 20 anos para cima deixaram de ser fiéis a mim. E por isso juro que eles não verão a terra que prometi dar a Abraão, Isaque e Jacó. Somente Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, continuaram fiéis ao Senhor. O Senhor ficou irado com o povo de Israel e os fez andar pelo deserto 40 anos, até que morresse toda a gente daquele tempo. Isto é o povo que havia desagradado a Deus, o Senhor. E agora vocês, raça de gente pecadora, estão tomando o lugar dos seus pais a fim de aumentar ainda mais a ira do Senhor contra o povo de Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, ele abandonará novamente todo o povo no deserto e eles serão destruídos por causa de vocês. Mas a gente das tribos de Ruben e de Gade chegou perto de Moisés e disse: nós mesmos vamos construir aqui currais para as nossas ovelhas e vacas, também cidades para nossas famílias. Depois estaremos prontos para a marcha e para a guerra na frente dos nossos patrícios israelitas, até fazê-lo tomar posse da terra que será deles. Porém, essas nossas famílias ficarão aqui nas cidades cercadas de muralhas e assim estarão a salvo dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que todos os outros israelitas tomem posse da terra que será deles. Não tornaremos posse de nenhuma propriedade no meio deles, no outro lado do Rio Jordão, pois receberam a nossa parte aqui a leste do Jordão. Aí Moisés respondeu: se vocês vão fazer isso, então, na presença de Deus, o Senhor, preparem-se para a batalha. O que todos os seus homens armados atravessem o Rio Jordão debaixo das ordens do Senhor, até que os nossos inimigos sejam expulsos de diante dele, e nós conquistaremos a terra. Depois vocês poderão voltar para. Depois vocês poderão voltar, porque já terão cumprido a sua obrigação para com Deus, o Senhor, e para com os patrícios israelitas. O Senhor reconhecerá essa terra a leste do Rio Jordão como propriedade de vocês. Porém, se vocês não cumprirem o que estão prometendo, estarão pecando contra o Senhor, e fiquem sabendo que vocês serão castigados por causa dos seus próprios pecados. Construam as cidades para as suas famílias e façam currais para as suas ovelhas e vacas e cumpram o que prometam. Os homens de Gade e Ruben disseram: Moisés, o seguinte: nós faremos o que o Senhor mandar. As nossas crianças, nossas mulheres, nossas ovelhas, nossos cabras, nosso gado ficarão aqui na cidade de Gileade, mas todos nós estaremos prontos para a guerra conforme a sua ordem. Atravessaremos o Jordão e batalharemos debaixo do comando do Senhor Deus. Então Moisés deu ordem a respeito dos homens da tribo de Ruben de Gade ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Nun, e aos chefes das famílias das tribos dos israelitas. Ele disse assim: debaixo do comando de Deus, o Senhor, os homens de Gade e de Ruben deverão atravessar com vocês o rio Jordão,
cada um armado para a batalha, quando vocês tiverem conquistado a terra que fica do outro lado, no lado oeste do Jordão, da região de Gileade para a propriedade deles. Porém, se eles não atravessarem armados o rio junto com vocês, então deverão receber a parte deles da terra de Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: Senhor, nós faremos o que o Senhor Deus ordenou. Debaixo do comando deles, atravessaremos o Jordão, armados lutaremos contra a terra de Canaã. Assim, as terras deste lado do rio Jordão serão nossa propriedade. Então Moisés deu às tribos de Gade e Ruben e a uma metade da tribo de Manassés, filho de José, região de Seom, rei dos amorreus, e a região de Og, rei de Bazã, junto com as cidades e a terra que havia em redor dela. Os homens da tribo de Gade construíram de novo as cidades de Dibon, Atarote, Aroer, Atarote, Sofã, Jazer, Jogbeá, Bet-Ningra, Bet-Arã, construíram muralhas ao redor delas e também currais. Os homens de Ruben construíram de novo Esbom, Eleal, Kiriataim, as cidades que eles construíram de novo. Os grupos de famílias de Maquir, filho de Manassés, foi para Gileade e conquistou e expulsou os amorreus que estavam ali. Portanto, Moisés deu Gileade aos grupos de família de Maquir e eles moraram ali. Jair, descendente de Manassés, foi e conquistou alguns povoados dos amorreus e chamou povoados de Jair. Noba foi e conquistou a cidade de Kenat e os seus povoados, e pôs o nome de Noba, que era o seu nome, que era o nome dele mesmo. Números, capítulo 33. São estas as caminhadas dos israelitas que saíram do Egito, grupo por grupo, debaixo das ordens de Moisés e Arão. Moisés ia anotando os nomes dos lugares onde partiram de acordo com as ordens de Deus, o Senhor, e são estas as caminhadas conforme o lugar de partida. O povo de Israel saiu do Egito no dia 14 do primeiro mês do ano, um dia depois da primeira Páscoa. Eles saíram de Ramessés de maneira vitoriosa, e todos os egípcios os viram. Os egípcios estavam sepultando os seus primeiros filhos que o Senhor havia mandado. Assim o Senhor mostrou que era mais poderoso do que os deuses do Egito. Depois de saírem de Ramsés, os israelitas acompanharam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, que está à beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram para Pi-Airote, e fica a leste de Baal-Zefon, e acompanharam perto de Migdol, e saíram de Pi-Airote e passaram pelo meio do Mar Vermelho e chegaram ao deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e acamparam em Mara. Dali foram para Elim e acamparam ali. Em Elim havia 12 fontes de águas, 70 palmeiras. Saíram de Elim e dali foram a Dofiká, onde acamparam, e partiram de Dofiká e acamparam em Alus. Depois de Alus, acamparam em Refidim, porém ali não havia água para beber. O caminho de Refidim até o monte Or, eles acamparam nos seguintes lugares: deserto de Sinai, Quibrote Atavá, Azerote, Ritma, Rimon, Pérez, Libna, Rissa, Quelata, Monte Sefer, Arada, Maquelote, Taate, Taate, Terá, Mítica, Asmona, Moserote, Bene-Jaaca, Or-Agigade, Jotbatá, Abrona,
Ezion-Geber, deserto de Zin, isto é, Cádiz, e o Monte Or, que fica na fronteira da terra de Edom. Por ordem de Deus, o Senhor, o sacerdote Arão, subiu o Monte Or e morreu ali no dia 1º do 5º mês. 42 anos depois que os israelitas tinham subido do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu. Então, o rei cananeu de Arade, que morava na região sul da terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando no Monte Or até as planícies de Moabe, e os israelitas acamparam nos seguintes lugares: Salmona, Punom, Obote, Riunas de Abarim, que ficavam na fronteira com Moabe, Dibon-Gade, Almon de Blataim, Serra de Abarim, que fica perto do Monte Nebo, as planícies de Moabe, entre Bet-Jesimote e Vale das Acácias, do lado leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio, nas planícies de Moabe, junto com o rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. O Senhor mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes ordens: quando vocês atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra de Canaã, expuserem todos os moradores daquela terra, destruam todos os seus ídolos de metal e de pedra e todos os seus lugares de adoração. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu estou dando a vocês. Repartam a terra por sorteio entre as tribos e os grupos de famílias. Aos grupos de famílias mais numerosos, deem uma parte maior. Aos grupos menos numerosos, deem uma parte menor. Porque se vocês não expulsarem os moradores do país, os que ficarem serão para vocês como espinhos de seus olhos, como ferrões nas suas costas, e trarão problemas para vocês na terra em que vocês morarem, e farei com que vocês tudo o que havia pensado fazer com elas. Números capítulo 34. O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas a seguinte ordem: quando entrarem em Canaã, a terra que estou dando a vocês, as fronteiras serão estas. Fronteira do sul irá desde o deserto de Zin ao longo da fronteira de Edom. No leste, ela começará na ponta sul do Mar Morto, depois voltará para o sul da direção da subida de Acrabim e passará por Zin até chegar a Cades Barneia. Em seguida passará por Azar-Adar até chegar a Asmon, e de Asmon até o ribeiro que faz fronteiras com o Egito e terminará no Mar Mediterrâneo. A fronteira do oeste será o Mar Mediterrâneo. A fronteira do norte irá desde o Mar Mediterrâneo até o Monte Or e ali até a subida de Amate, depois até Zedade. De Zedade, essa fronteira do norte seguirá até Zifron e acabará em Azar-Enã. A fronteira do leste irá para Azar-Enã até Zefã, e Zefã até Riblá, e ficará a leste de Ain. Dali a fronteira descerá pelo leste do lado da Galileia, seguirá pelo rio Jordão e terminará no Mar Morto. Essas serão as 4 fronteiras do país de vocês. Então Moisés deu essas ordens aos israelitas: esta é a terra que vocês vão repartir por sorteio. Este é o país que o Senhor Deus mandou dar às 9 tribos e meia
Isso porque as 2,5 tribos isto é, as tribos de Gad, Rúben, metade da tribo de Manassés, já receberam por grupos de famílias as terras que pertencem a elas do lado leste do rio Jordão, à altura de Jericó, que ficava do outro lado do Jordão. O Senhor Deus disse a Moisés: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, vão repartir a terra entre o povo. Escolham também um chefe de cada tribo para ajudar a dividi-la. Os homens que devem ser chamados são os seguintes: da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; de Benjamim, Elidade, filho de Quislom; de Dan, Buqui, filho de Jogli; da tribo de Manassés, José, isto é, Manassés, Aniel, filho de Éfode; de Efraim, Quemuel, filho de Sifta; de Zebulon, Elisafã, filho de Parnac; Issacar, Patiel, filho de Azan; da tribo de Aser, Aiude, filho de Selomi; da tribo de Naphtali, Pedael, filho de Amiúde. São esses os homens que o Senhor mandou repartir a terra de Canaã entre os israelitas. Números capítulo 35. Nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, ficava do outro lado do rio. O Senhor disse a Moisés o seguinte: mande os israelitas das terras que vão receber, deem aos levitas algumas cidades onde eles possam morar, e também terras para pastagens ao redor deles. Essas cidades serão dos levitas, e eles morarão nelas. As terras ao seu redor serão para gado e para ovelhas, e as cabras para os outros animais. Os pastos ficarão em volta de toda a cidade, numa distância de 450 metros a partir da muralha. Todo o terreno formará um quadrado de 900 metros de cada lado, isto é, medirá a mesma coisa leste a oeste, norte e sul. A cidade ficará no meio e os pastos ficarão em volta. Deem aos levitas 6 cidades para fugitivos. Se um homem sem querer ou por engano matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades. Além dessas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Portanto, o total será de 48 cidades, todas elas com pastos ao redor. O número das cidades dos levitas de cada tribo será determinada pelo tamanho do seu território, isto é, dos territórios maiores será escolhido um número maior das cidades, e dos territórios menores, menor número de cidades. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte: quando vocês atravessarem o rio Jordão para entrar em Canaã, deverão escolher algumas cidades para fugitivos, onde poderá ficar morando qualquer homem que, sem querer ou por engano, tenha matado alguém. Ali ele ficará a salvo do parente da vítima que estiver procurando vingança, ou não, e não morrerá sem ter sido julgado em público. Escolham 6 cidades para fugitivo, 3 a leste do Rio Jordão, 3 na terra de Canaã. Essas são as cidades que serão de refúgio, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês, seja só por algum tempo, seja para sempre. Quem tiver matado alguém sem querer ou por engano poderá ficar refugiado ali. Se um homem ferir uma pessoa com um objeto de ferro
ou com pedra, ou com pau, e causar a morte dessa pessoa, ele é culpado pelo crime e será condenado à morte. Quando o parente mais chegado do morto encontrar o assassino, deverá matá-lo. Se um homem empurrar o outro com ódio ou jogar alguma coisa contra ele com a intenção de ele morrer, e se um homem esmurrar um inimigo e este morrer, o culpado será morto, pois é assassino. Quando o parente mais chegado do falecido encontrar o assassino, deverá matá-lo. Mas se acontecer de alguém sem querer empurre seu companheiro e que não era seu inimigo, ou atire sem má intenção alguma coisa contra ele, pode acontecer também que alguém, sem ver, atire uma pedra que venha cair em cima de alguém e cause uma morte. Porém, os dois não serão inimigos e quem matou não fez o que deu de propósito. Nesses casos, o povo julgará a favor do que matou sem querer e não a favor do homem, que era responsável por vingar a morte de seu parente. O povo deverá proteger o homem que matou sem querer, não deixará que ele seja morto pelo parente do homem que morreu. O povo fará voltar a cidade de refúgio para onde havia fugido, e ali o assassino ficará até a morte do sacerdote, que foi ungido com azeite sagrado. Mas, se em qualquer tempo o homem que matou alguém sair da cidade de refúgio para onde havia fugido, o responsável por vingar a morte do seu parente encontrar poderá matá-lo e não será culpado da sua morte. O homem que matou alguém deverá ficar na cidade de refúgio até a morte do grande sacerdote, mas depois poderá voltar para sua casa. Essas ordens serão uma lei para vocês e seus descendentes em todos os lugares onde vocês morarem. Quem matar uma pessoa será condenado à morte, conforme o que duas ou mais testemunhas disserem. Uma testemunha só não basta para condenar alguém à morte. A vida de um criminoso condenado à morte não poderá ser comprada com dinheiro, ele será morto também. Não aceite dinheiro para libertar alguém que tiver fugido para a cidade de refúgio e que quiser voltar para a sua terra antes da morte do grande sumo sacerdote. Portanto, não profanem com crimes de sangue a terra onde vocês vivem, pois os assassinos profanam o país, e a única maneira de se fazer a cerimônia de purificação da terra onde alguém foi morto é pela morte do assassino. Não tornem impura a terra onde vocês vão morar, pois eu também não eu também estou no meio dela. Eu sou o Senhor, vivo no meio dos israelitas. Números capítulo 36. Os chefes das famílias dos grupos de famílias de Gileade, descendentes direto de Maquir, Manassés e José, foram falar com Moisés e com os outros chefes de famílias israelitas e disseram a Moisés: O Senhor Deus ordenou que o Senhor distribuísse terra ao povo por sorteio. Ele também ordenou que o Senhor desse propriedade do nosso parente Zelofeade às suas filhas. Porém, se elas casarem com homens de outra tribo israelita, a terra que foi dada a elas deixará de pertencer à nossa tribo e passará a ser da tribo daqueles a quem elas casarem. Assim irá diminuindo a parte que nos foi dada por sorteio. Porém, quando chegar o ano da libertação, a terra delas ficará definitiva para a tribo daqueles com quem elas casaram, e não será mais nossa. Então Moisés, conforme a ordem do Senhor, respondeu aos israelitas o seguinte: Os homens da tribo de José têm razão.
A ordem do Senhor para Israel, para as filhas de Zelofeade é esta: elas podem casar com quem quiserem, contanto que seja com um homem de uma mesma família da tribo de seu pai. Desse modo, as terras dos israelitas não passarão de uma tribo para outra, pois os israelitas devem ficar ligados cada um à terra da tribo de seus pais. Todas as moças que tiverem terras numa tribo israelita deverão casar com alguém da família da tribo de seu pai. Desse modo, cada israelita herdará a terra de seus antepassados e elas não passarão da tribo para outra. Cada tribo continuou ligada à sua própria terra. Então, Macla, Tirza, Ogla, Milca, Noa e Noa, filhas de Zelofeade, fizeram com que o Senhor havia ordenado a Moisés e casaram com os filhos dos seus tios paternos. Elas casaram dentro do grupo de famílias da tribo de Manassés, filhos de José, e suas terras ficaram na tribo delas. Foram essas leis e os mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel por meio de Moisés nas planícies de Moabe, perto do Rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Agora sim, Deuteronômio capítulo 1. Neste livro estão os discursos que Moisés fez ao povo de Israel no deserto, que fica a leste do Rio Jordão. Os israelitas estavam no vale do Rio Jordão, perto da cidade de Suf. De um lado fica a cidade de Parã, do outro a cidade de Tofel, Lebã, Azerote e Dizabe. Do Monte Sinai até a cidade de Cades Barneia são 11 dias de viagem pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Edom. Já fazia 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito no primeiro dia do 11º mês. Moisés disse ao povo tudo que o Senhor havia mandado que ele falasse. Isso aconteceu depois que Moisés derrotou Seom, rei dos amorreus, que morava na cidade de Esbom, e Og, rei de Bazã, que morava em Astarote e em Edrei. Quando os israelitas estavam no território de Moabe, no lado leste do rio Jordão, Moisés começou a explicar ao povo a lei de Deus. Moisés disse: quando estávamos ao pé do Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos falou assim: vocês já ficaram bastante tempo neste lugar. Agora saiam daqui e vão caminhando em direção da região montanhosa dos amorreus, de todas as regiões vizinhas do vale do mar Mediterrâneo. Tomem posse de toda a terra de Canaã, até os montes Líbanos do norte, até o grande rio Eufrates no leste. Aí está a terra que estou dando a vocês. Eu, o Senhor, jurei a Abraão, Isaque e Jacó, os antepassados de vocês, que daria esta terra a eles e aos seus descendentes. Portanto, vão e tomem posse dela. Em seguida, Moisés disse ao povo: quando ainda estávamos no pé do Monte Sinai, eu lhes disse: eu sozinho não posso cuidar de vocês. O Senhor nosso Deus fez com que vocês aumentassem em número e hoje são tantos como a estrela do céu. E que o Senhor Deus nossos antepassados, que o Senhor Deus dos nossos antepassados faça com que vocês sejam um povo ainda 1000 vezes maior do que são agora e que ele os abençoe como prometeu. Mas como é que eu posso sozinho são agora o que ele os abençoe como prometeu? Mas como é que posso sozinho, versículo 12, mas como é que eu posso sozinho aguentar a carga pesada de resolver todas as causas, todas as questões que aparecem no meio do povo? Portanto, cada tribo escolham homens sábios, inteligentes e competentes para que eu ponha como chefe de vocês. Moisés continuou: vocês responderam que seria bom fazer o que eu tinha dito.
Por isso, peguei os líderes de cada tribo, homens sábios, competentes, coloquei como chefes de alguns eram responsáveis por 1.000, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Além desses, escolhi também outras autoridades para cada tribo. Naquela mesma ocasião, dei a seguinte ordem aos juízes: julguem todas as causas com justiça, seja entre dois israelitas, seja entre israelitas, um israelita e um estrangeiro que vive no meio do povo. Seja honesto e justo nas suas decisões. Tratem tudo de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenha medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Se algum caso for muito difícil para vocês, tragam para mim que eu o julgarei. E assim, naquele tempo, eu lhes dei ordens a respeito de todas as coisas que vocês deviam fazer. Moisés disse também ao povo: nós obedecemos a ordem do Senhor, nosso Deus, e partimos do Monte Sinai. Vocês viram como era grande e perigoso aquele deserto que atravessamos quando fomos para a região montanhosa dos amorreus. Finalmente, chegamos à cidade de Cades Barneia. Ali eu disse a vocês: agora estamos na região montanhosa dos amorreus, terra que o nosso Deus está dando. Portanto, vão e tomem posse da terra que estão diante de vocês, como o Senhor Deus dos nossos antepassados mandou. Não tenham medo, nem se assustem. Aí todos vocês chegaram perto de mim e disseram: seria bom que mandássemos na frente de nós alguns homens para espionar a terra e trazer informações a respeito do caminho que devemos seguir e das cidades que vamos encontrá-la. Eu concordei com a ideia e escolhi 12 homens, um de cada tribo. Eles foram até a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol. Depois de verem o que havia no vale, eles voltaram e trazendo algumas frutas que encontraram lá e nos contaram que a terra que o Senhor nos deu nos estava dando era boa, mas desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. Em vez disso, ficaram com suas barracas, queixando-se, dizendo: o Senhor está com ódio de nós. Ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos pelos amorreus. Que essa terra, que terra é essa que temos que conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espiões disseram que o povo dessa terra era mais numeroso, mais forte do que nós, e que as cidades são enormes, protegidas por muralhas que chegavam ao céu. Disseram também que viram gigantes lá. Então respondi: não se assustem, nem tenham medo dessa gente, pois o Senhor nosso Deus vai adiante de nós e ele combaterá por nós. Ele fará a mesma coisa com vocês e com vocês e ouviram fazer em nosso favor no Egito e também no deserto. Vocês viram como nosso Deus nos levou pelo deserto, como um pai leva ao filho, e nos guiou o tempo todo até chegarmos a este lugar. Mas mesmo assim vocês não confiam no Senhor. Em seguida que sempre ia adiante de vocês na coluna de fogo durante a noite, na coluna de nuvem durante o dia. Eles faziam tudo para mostrar o lugar onde vocês deviam armar acampamento e para indicar o caminho que devia seguir. Moisés continuou: quando o Senhor Deus ouviu as queixas que vocês estavam fazendo, ele ficou irado e fez este juramento: vocês, israelitas, são um povo mau.
Por isso, nenhum de vocês que é adulto verá a boa terra que eu prometi dar aos seus antepassados. De somente Caleb, filho de Jefoné, verá essa terra. Caleb foi sempre fiel e obediente a mim, o Senhor. Por isso darei a ele e aos seus descendentes a terra por onde ele andou. E foi por causa de vocês que o Senhor ficou irado comigo também, e me disse: Você também não vai entrar na terra prometida? O seu ajudante Josué, filho de Num, é que vai entrar. Anime-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista da terra. Depois Deus disse a todos nós: Os filhos são crianças. Os seus filhos são crianças e não sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado. Vocês estavam pensando que eles iam cair nas mãos dos inimigos, mas eles, os seus filhos, entrarão na terra prometida. Eu lhes darei essa terra e eles serão donos dela. Agora continuem caminhando pelo deserto na direção do Golfo de Acabo. Então vocês responderam: Moisés, nós pecamos contra Deus, o Senhor, mas agora estamos resolvidos a obedecer às ordens do nosso Deus e atacar o inimigo. Aí, cada um de vocês se aprontou para a batalha, pensando que seria fácil conquistar a região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: Não vão lá, não entre em nenhum combate, pois eu não irei com vocês. Seus inimigos derrotarão. Porém, vocês não me deram atenção. Pelo contrário, ficaram cheios de orgulho, desobedeceram as ordens do Senhor, Deus, e invadiram a região montanhosa. E os amorreus que moravam naquela região saíram contra vocês como um enxame de abelha brava. Vocês fugiram dos amorreus e os perseguiram até o território de Edom e os derrotaram na cidade de Orma. Então vocês voltaram e clamaram pedindo a ajuda do Senhor, mas eles não lhes deu atenção, nem atendeu. Depois disso, ficamos muito tempo em Cádiz. Deuteronômio capítulo 2. Moisés disse ao povo: Então continuamos a viagem pelo deserto na direção do Golfo de Acaba, conforme o Senhor Deus havia ordenado, e por muito tempo caminhamos sem rumo pela região montanhosa de Edom. Então o Senhor me disse: Já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo. Agora vão na direção do norte. E Deus ordenou que eu lhes dissesse: Vocês vão passar pelo país de Edom, que é dos seus parentes, os descendentes de Esaú. Eles ficarão com medo de vocês, mas tomem cuidado para não provocarem uma luta contra eles. Eu não darei a vocês nem mesmo um pedacinho da terra deles, pois foi aos descendentes de Esaú que eu dei ao território de Edom. Vocês poderão comprar deles a comida e a água que precisarem. Lembrem que o Senhor nosso Deus abençoou tudo que vocês fizeram. Ele não esqueceu de vocês durante 40 anos que caminham por esse enorme deserto. Ele sempre cuidou de vocês, dando-lhes tudo o que precisavam. Assim, rodeamos o país de Edom, deixando o caminho que vai de Eliate e Ezion-Geber até o Mar Morto, seguindo o caminho que vai até o deserto de Moabe. E o Senhor Deus me disse: Não ataques os moabitas, que são descendentes de Ló, nem entre em luta contra eles. Eu dei a eles a cidade de Ar, e não darei a vocês nenhuma parte desse país. Antigamente, uma raça numerosa
de gigantes forte, chamada Emins, vivia em Ar. Eles eram tão altos como os Anaquins, outra raça de gigantes. Tanto os Anaquins como os Emins eram conhecidos como Refaíns, mas os moabitas os chamavam de Emins. Naquele tempo, os horreus viviam em Edom, mas os descendentes de Esaú os expulsaram dali, acabaram com eles e ficaram morando no seu território. Os descendentes tomaram posse da terra que o Senhor lhes tinha dado. Depois atravessamos o riacho de Zered, conforme Deus havia mandado. Isso foi 38 anos depois de termos saído de Cades Barneia. Durante esses anos aconteceu aquilo que o Senhor tinha dito. Morreram todos os homens daquela geração que tinha idade para ir à guerra. O Senhor ficou contra eles e foi matando até que não sobrou mais nenhum deles no acampamento de Israel. Depois da morte de todos aqueles homens, o Senhor Deus me disse: passe hoje pela cidade de Ara, a fronteira de Moabe. Quando chegamos à terra dos Amonitas, que são descendentes de Ló, não os ataque, nem entre em luta contra eles. Eu entreguei a eles a terra de Amon, e não darei a você nenhuma parte deles. Essa região é conhecida também como a terra dos Refaíns, uma região dos gigantes que antigamente moravam ali. Os amonitas chamavam de Zanzumins. Havia muitos deles e eram altos e fortes, como os anaquins. Deus destruiu os Zanzumins e os amonitas ocuparam a região e ficaram morando ali. Deus havia feito a mesma coisa em favor dos edomitas, que são descendentes de Esaú. Ele acabou com os horeus e os edomitas ocuparam a terra deles e ali foram até o dia de hoje. Os crentes fizeram a mesma coisa. Eles saíram da ilha de Creta, invadiram a terra dos Avins, no litoral do mar Mediterrâneo, e foram na direção sul até a cidade de Gaza. Os cretenses acabaram com os Avins e ficaram morando nas cidades deles. Depois que atravessamos o país de Moabe, Deus disse: continuem avançando e atravessem o rio Arnon. Depois eu deixarei que vocês derrotem Sião, o rei dos amorreus, que mora na cidade de Esbom. Lute contra Sião, tome posse da terra dele. E Deus me disse: de hoje em diante eu vou fazer com que todos os povos do mundo tenham medo de você. Você será famoso, e quando ouvirem falar a seu respeito, todos ficarão assustados e tremerão de medo. E Moisés continuou dizendo: depois, quando estávamos no deserto de Quedemote, mandei que alguns mensageiros levassem ao rei de Seom, que morava na cidade de Esbom, um tratado de paz com as seguintes condições: pedimos licença para passar no seu país, prometemos andar somente pela estrada, sem sair dela, e também pagaremos pela comida, pela bebida que precisarmos. A única coisa que queremos é licença para passarmos pelo seu país, até chegarmos no Rio Jordão. Então atravessaremos o rio para entrar nas terras que o Senhor nosso Deus nos está dando. Os descendentes de Esaú que moram em Edom e os edomitas que moram em Ar já nos deram licença para passarmos pelos países deles.
Mas o rei de Sião não deixou, pois o Senhor nosso Deus fez com que o rei de Sião e conquistar a terra dele, que é nossa até hoje. Então o Senhor Deus me disse: Veja, eu vou deixar que vocês derrotem Sião, ataquem imediatamente e tomem posse da terra. Sião saiu com o seu exército para lutar contra nós na cidade de Jazã. O Senhor nosso Deus nos deu a vitória e derrotamos Sião e os seus filhos e todo o seu exército. Além disso, conquistamos e destruímos Sião, seus filhos e seu exército. Versículo 34. Além disso, conquistamos e destruímos todas as cidades e matamos todos os homens e mulheres e crianças. Não escapou ninguém, mas ficamos com o gado, com os objetos de valor que encontramos na cidade. O Senhor nosso Deus deixou que conquistássemos todas as cidades, desde Aroer, que fica perto do vale do rio Arnon, desde a cidade que está no vale até a região de Gileade. Nós conquistamos todas as cidades, mesmo as que tinham muralhas altas e fortes. Não invadimos terra dos amonitas, nem das cidades que ficavam nas margens do rio Jaboque, mas as que ficam na região montanhosa, nem noutros lugares que o Senhor nosso Deus havia proibido. Deuteronômio capítulo 3. Moisés continuou: Depois fomos na direção do norte até a região de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu com seu exército para lutar contra a cidade de Edrei. Mas o Senhor Deus me disse: Não tenha medo, pois eu farei com que você derrote Og e seu exército, e você vai tomar posse da terra dele. Você será vitorioso, como foi contra Sião, o rei dos amorreus que ficava em Hesbom. O Senhor nosso Deus fez com que derrotássemos Og e todo o seu exército, e nós matamos todos sem deixar ninguém vivo. Também conquistamos todas as cidades de Argob, terra da região de Bazã, que pertencia a Og. Eram ao todo 60 cidades, todas elas protegidas por muralhas altas e com portões forçados. Conquistamos também muitas cidades que não tinham muralhas. Nós as destruímos completamente, matamos todos os homens, mulheres e crianças, como tinha feito na guerra contra Seom, rei de Hesbom, mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. Foi assim que conquistamos naquele tempo as terras daqueles dois reis amorreus, da região do rio leste do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o monte Hermon de Sirion, os amorreus chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda a região de Gileade, de Bassã, até as cidades de Salca, de Edrei, da parte leste de Bazã. De Og, rei de Bazã, foi o último rei da raça dos gigantes, chamada Arfaíns. A sua cama, feita de ferro, media 4 metros de comprimento por 4,80 de largura, de acordo com a medida usada naquele tempo. A cama ainda está na cidade de Rabá, no país de Amon. Moisés continuou: Depois que tomamos posse da região do rio leste do Jordão, dei às tribos de Ruben, Gade, a região que fica a norte de Aroer, na beira do vale do rio Arnon, também metade da região montanhosa de Gileade, com as cidades dali, para uma metade da tribo de Manassés. Dei o resto de Gileade, toda a região de Bazã, de Og, que havia sido rei
isto é, a terra de Argob. Toda a região de Bazã era conhecido como a terra de Refaim. Jaim, que era descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob, isto é, Bazã, até a fronteira de Gessur, de Maaca. Ele pôs o seu nome nas cidades dali. Até hoje elas são conhecidas como a cidade de Jair. Eu dei a região de Gileade ao grupo de famílias de Maquir. Para as tribos de Ruben, de Gade, dei o território que vai desde a região de Gileade na direção sul do vale do rio Arnon. A divisa fica no meio do vale. Para o norte das suas terras vão até o rio Jaboque, que fica na fronteira da terra dos Amonitas. Para o oeste do seu território vai para o rio Jordão, desde o lago da Galileia do norte até o Mar Morto, no sul até o pé do monte Pisga no leste. Foi nesta ocasião que dei às tribos de Ruben e Gade e a metade leste da tribo de Manassés a seguinte ordem: o Senhor nosso Deus nos deu essa terra, leste do Jordão. Vocês tomaram posse delas agora, que os homens peguem as suas armas, atravessem o Jordão na frente de seus patrícios para ajudá-los a tomar posse da terra deles. Mas as mulheres, as crianças e gados, eu sei que vocês têm muito gado, ficarão nas cidades que dei a vocês. Ajudem os seus patrícios até que eles acabem de tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a eles a oeste do rio Jordão, e até que estejam morando ali em paz. Como vocês estão nas suas terras, aí vocês poderão voltar e morar na terra que eu lhes dei aqui. E a leste de Jordão também falei com que Josué, e disse: você viu que o Senhor Deus fez com aqueles reis, Sião e Og, pois é isso mesmo que ele fará com os reis de todas as terras que vocês vão invadir. Não tenham medo deles, pois o Senhor Deus combaterá por vocês. Nessa ocasião, eu também orei a Deus, o Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, eu sei que começaste a mostrar tua grandeza, teu poder a mim, teu servo, pois não existe outro Deus nos céus, na terra, que possa fazer coisas tão grandes, maravilhosas como tu tem feito. Peço, pois, que me deixes atravessar o Rio Jordão e ver a terra que fica do outro lado, a bela região montanhosa e os montes Líbanos. Mas por causa de vocês, o Senhor estava irado comigo e não atendeu meu pedido. Pelo contrário, ele disse: chega, não fale mais nisso. Suba ao monte Pisga e de lá de cima olhe para o norte e para o sul e para o leste e para o oeste. Olhe bem toda a terra, pois você não vai atravessar o Jordão. Dê conselhos a Josué, anime-o e encoraje-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista desta terra que você está vendo. Então, paramos no vale que fica perto da cidade de Bet-peor. Deuteronômios capítulo 4. Depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeçam todas as leis e todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, Deus de nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescente nada à lei que lhes estou dando, nem tire dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Vocês mesmos viram que o Senhor fez perto do Monte Peor, como matou todas as pessoas do nosso povo que ali adoravam o Deus Baal. Mas aqueles que continuaram fiéis a Deus, o Senhor, ainda estão vivos. Como o Senhor, meu Deus, me ordenou, eu lhes tenho ensinado as leis, as minhas
mandamentos que vocês deverão guardar a terra, vão invadir e que vai ser de vocês. Portanto, obedeçam fielmente todas essas leis, assim os outros povos verão que vocês são sábios, inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor nosso Deus fica perto de nós. Ele nos ouve. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. Será que existe outra grande nação que tenha mandamentos, ensinamentos tão direitos como essa lei que estou lhes dando hoje? Portanto, tenham cuidado, sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram e contem aos seus filhos, netos. E o que aconteceu no Monte Sinai, daquele dia em que vocês estiverem na presença do Senhor, nosso Deus, quando ele me disse: reúna esse povo na minha presença, para que escutem o que vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira. Assim, ensine os seus filhos. Então vocês foram e ficaram em pé no Monte Sinai, que estava completamente coberto de escuridão, de nuvem negra. Em cima do monte havia fogo e as suas chamas subiam até o céu. No meio do fogo, o Senhor Deus falou. Do meio do fogo, o Senhor Deus falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém. Só escutaram a voz. Deus anunciou a aliança que estava fazendo com vocês. Mandou que obedecessem os 10 mandamentos, que depois escreveu em 2 placas de pedra, e ao mesmo tempo o Senhor mandou que eu lhes ensinasse as leis, os mandamentos que vocês devem seguir na terra, que vão invadir e que vai ser de vocês. Moisés continuou: quando o Senhor nosso Deus falou com vocês no meio do fogo, no Monte Sinai, vocês não viram a forma de ninguém. Portanto, tenham todo cuidado de que não cometam o erro de fazer imagens para adorar. Não faça nenhuma imagem que sirva de ídolo, que seja em forma de homem ou de mulher, ou de animal, ou de ave, ou de animal que se arraste pelo chão, ou peixe, ou qual. Quando olharem para o céu, não caia na tentação de adorar o sol, a lua, a estrela, pois o Senhor nosso Deus repartiu o sol, lua, estrela, entre outros povos, para que eles os adorem. Mas vocês são o povo que o Senhor tirou do Egito, aquela fornalha acesa, para serem somente dele, como de fato são. Por causa de vocês, o Senhor Deus ficou irado comigo e jurou que eu nunca atravessaria o Jordão, nem entraria na terra que o Senhor nem entraria na boa terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando. Eu não vou atravessar o Jordão, vou morrer aqui mesmo, mas vocês vão atravessá-lo e tomar posse daquela terra. Tenham cuidado de não esquecerem a aliança que o Senhor nosso Deus fez com vocês. Obedeçam a ordem e não façam nenhuma imagem para adorar, pois o Senhor nosso Deus é um Deus destruidor e ele não tolera outros deuses. Mesmo depois de muitos anos na terra de Canaã, quando vocês já estiverem velhos e tiverem filhos e netos, não cometam o erro de fazer ídolos para Deus. Isso é um pecado grave e ele ficará irado com vocês. Chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Se adorarem ídolos, vocês desaparecerão logo da terra que vai ser de vocês no outro lado do Rio Jordão. Vocês viverão pouco tempo daquela terra e logo serão completamente destruídos. O Senhor Deus os espalhará pelas nações estrangeiras, onde poucos de vocês ficarão vivos. Naquelas nações
Vocês adorarão deuses feitos de madeira, pedra, que não vem, nem ouve, nem come, nem cheira. Lá vocês procurarão o Senhor, o seu Deus, e o encontrarão se o buscarem com todo o coração e com toda a alma. E no futuro, quando estiverem em dificuldades, tudo isso acontecer, então vocês voltarão para o Senhor nosso Deus, obedecerem aos seus mandamentos. Ele não os abandonará. Ele é Deus misericordioso e não os destruirá, nem esquecerá da aliança que fez com os nossos antepassados e que jurou cumprir. Estudem o passado, toda a história, desde a criação da humanidade, caminhem pelo mundo inteiro, perguntem se alguém já ouviu falar de haver acontecido alguma coisa tão impressionante como essa. Será que já houve alguém que, depois de ter ouvido um Deus falando do meio do fogo, ainda continuasse vivo, como aconteceu com vocês? Será que já houve um Deus que resolveu ir no meio ir tirar do meio de outra nação um povo para ser completamente dele, como o Senhor nosso Deus fez com vocês? Vocês viram que ele mostrou o seu poder, a sua força, viram que ele, por meio das pragas e milagres maravilhosos, de guerras e feitos espantosos, tirou vocês do Egito. Deus deixou que vocês vissem tudo isso para que soubessem que o Senhor é Deus e não há nenhum outro, e a não ser Ele, para ensiná-los. Deus falou do céu e na terra. Ele lhe mostrou grande fogo. No meio desse fogo falou com vocês. Deus amou os nossos antepassados e por isso escolheu vocês, e ele mesmo, com com a grande força, tirou do Egito. Depois foi para a frente de vocês, expulsando povos que eram mais numerosos e mais poderosos que vocês. Assim deu a vocês a terra daquelas nações onde vocês estão morando agora. Fiquem sabendo agora e nem nunca esqueça isto: somente o Senhor é Deus, lá em cima no céu, aqui embaixo na terra. Não há outro Deus. Portanto, obedeçam todas as suas leis que eu lhes estou dando hoje. Assim, você e seus descendentes serão felizes e verão muitos anos na terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando para sempre. Depois Moisés escolheu 3 cidades do lado do Jordão para onde poderia fugir qualquer homem que, sem querer ou por engano, tivesse matado alguém de quem não tinha ódio. Em qualquer uma dessas cidades, esse homem estaria seguro e ninguém poderia matá-lo. Para a tribo de Ruben, Moisés escolheu Bezer, no deserto no Planalto. Para a tribo de Gade, ele escolheu Ramote, na região de Gileade. E para a tribo de Manassés, a leste, ele escolheu Golã, na região de Bazã. Moisés deu ao povo de Israel a lei de Deus, com os seus mandamentos, ordens e ensinamentos. Isso foi depois que os israelitas tinham saído do Egito, haviam chegado ao vale que fica perto de Bet-peor, na região leste do Rio Jordão. Essa terra era de Seom, rei dos amorreus, que morava em Esbom. Moisés e os israelitas derrotaram Seom e tomaram posse da sua terra. Fizeram a mesma coisa com Og, rei de Bazã. Assim os israelitas invadiram e ocuparam as terras desses 2 reis amorreus, leste do Rio Jordão. As terras deles iam desde a cidade de Aroer, que fica perto do vale de Arnon do sul, até o monte Sirion, isto é, o monte Hermon, no norte. Fazia parte delas a região leste do Rio Jordão até o Mar Morto, no sul até o pé do Monte Pisga, no leste. Glória a Deus pela leitura de hoje. Senhor Deus, graças te damos. Obrigado pela tua presença, obrigado por falar conosco. Queremos aprender a tua palavra, Senhor, constantemente. Queremos, Senhor, praticar a sua palavra.
Teu Espírito Santo possa nos direcionar diariamente. Fique conosco. Abençoa o teu povo. Amém. Deus te abençoe grandemente.